E aí pessoal, beleza? Bom, depois do upgrade do SSD, uma outra coisa que eu queria fazer já no G3 é o upgrade de memória. Eu já comprei essa configuração de 8GB pensando no upgrade, né, que eu ia fazer com o tempo, e aí agora chegou o momento. No caso aqui eu vou estar utilizando duas memórias da Kingston, tá? Eu vou usar esse modelo aqui da HyperX. Ela é uma memória com a mesma configuração da que está original. Ela é DDR4 2666 com uma latência CL15. Vocês podem usar qualquer memória que seja DDR4, pode usar 2400, 2666. No caso aqui eu estou usando 2666 porque é a mesma velocidade da que estava original, né? Então pra gente não ter nenhuma diferença. Mas como eu vou usar duas, eu poderia usar as duas 2400 também, que não teria problema, tá? Seria só questão um pouquinho de desempenho. Mas aí já aproveitando, como eu tô com as duas, ele tem a original, eu vou fazer um teste para vocês. Eu já fiz o teste com a memória original. Vou colocar uma só da Kingston. A gente vai fazer uns benchmarks, vou fazer 3 vezes e medir o desempenho. Depois eu vou colocar as duas da Kingston, para a gente ver se tem alguma diferença, se vale a pena colocar as duas memórias iguais, né, de marca diferente, ou se uma só já resolve, já funciona, já atende legal. Beleza? Não vou mostrar detalhes desmontando, que já tem no vídeo do SSD, mas é bem simples, é só soltar os parafusos e puxar a parte de baixo aqui pelas travas, ele vai abrir a parte de baixo inteira, e aí a gente vai ter acesso às memórias. Na hora que chegar nos detalhes eu mostro para vocês. Bom pessoal, depois que desmontou, tá? A gente já pode ver aqui o compartimento da memória, que no caso está um pente só de 8GB. Como eu falei, né, tem a opção de colocar uma só da Kingston de outra marca, então a gente vai fazer esse teste. E é bom já aproveitar para dar uma limpada também, né? Que aqui já está com 1 ano de uso, olha o jeito que já tá bem sujinho. E aqui é o SSD que a gente instalou. E só por garantia, tá? Então a gente vai desconectar aqui o terminal da bateria. É bem simples, é só puxar aqui, ó. A gente desconecta ele da bateria, tá? Não desconecta da placa-mãe. A gente já garante que não vai ter nenhum problema aí. Aqui tá a memória nova, tá? Como ela vem. Ela vem esse adesivinho aqui da marca, mas é só mais um detalhe, tá? Não aumenta nada a performance. Aqui é o modelo dela. Quando vocês forem instalar, tá? Você tem esse vinco aqui, você pode ver que ele é um pouquinho deslocado, não tem como errar, mas a hora que pôr, você não força ele do lado errado não, você confere certinho se está do lado certo, é só encaixar ela assim e apertar para baixo. Se qualquer coisa precisar tirar, tá? Ela tem duas travinhas aqui de metal, você puxou as duas, a memória já vai saltar um pouquinho, só remover ela. Então no caso aqui vamos instalar. Agora ele vai estar rodando com 16GB, sendo 8GB da marca original e 8GB da HyperX. Então a gente vai testar certinho, ver se teve alguma melhora de desempenho. Depois a gente vai entrar com a outra HyperX e comparar se teve alguma melhora. Outro detalhe, tá pessoal, diferente do SSD, o upgrade de memória não precisa formatar, não precisa fazer nada, tá? É só instalar e dar o boot no Node. Então aqui no caso eu instalei, ó, ele deu uma mensagem aqui que foi trocada a memória. Não precisa entrar em diagnóstico, nada não. Aqui é meio que um alerta, caso ele tenha dois pentes de 8GB,
e ele reconhece que perdeu um, então ele dá o aviso. Ele não sabe se aumentou ou se abaixou. No caso, ele só está dando a mensagem que teve diferença. Vamos fazer todos os testes aqui e a gente já volta. E uma coisa importante também, né, como a gente saber se a gente precisa fazer o upgrade de memória ou não. Um jeito bem simples, tá? É só a gente vir aqui na barra de tarefas, botão direito, gerenciador de tarefas, na aba desempenho, a gente vai ver a memória. E a gente consegue ver quanto que o sistema está utilizando. No caso, às vezes a pessoa pensa, eu só navego na internet e não preciso. Você está enganado, porque o Chrome é um dos, sim, de quem tem um uso simples, é um dos que mais sugam a memória. Aqui, por exemplo, eu estou com algumas abas abertas e já está com 700 MB. Então, se você tem uma rotina de trabalhar com vários aplicativos abertos, trabalhar com muitas abas no navegador, isso pode sim ser algo que influencie no teu uso de memória e seja necessário fazer o upgrade. Mas se você não usa, se você vê que atende, não tem necessidade. Bom, pessoal, então finalizamos os testes. A gente já fez a comparação, né, entre a Kingston com a original e com as duas Kingston. A diferença foi muito boa em utilizar duas memórias, tá? A vantagem dela é como ela trabalha em dual channel, então a gente numa velocidade de acesso que com a original estava em 14.4 mais ou menos, a gente subiu para 26 gigabits por segundo, isso usando uma memória original e uma Kingston. E usando as duas Kingstons, a gente conseguiu subir para 29 gigabits por segundo. Então teve uma melhora um pouquinho legal aí. A latência também diminuiu um pouco, tá? Com a original estava 60, com as duas Kingstons foi para 54, e com a Kingston e a original ficou em 56. Então o que a gente pode concluir, né? Fazer o upgrade de memória é muito bom, tá? É muito bem-vindo, principalmente para quem utiliza grandes aplicações pesadas ou até mesmo para quem navega na internet e abre muita aba do Chrome. E tirando essa alteração na velocidade da memória, tá? Que se foi o fato de usar o Dual Channel, a gente não teve uma melhora muito pouca, tá? Eu não vou falar para vocês que vale a pena, é melhor, vai melhorar o desempenho. Eu não consigo afirmar isso, porque a diferença foi bem pouca, assim, subiu alguns FPS, alguma coisa, no Cinebench ele foi um pouquinho melhor, só que no Heaven, por exemplo, ele manteve a mesma média. Então, como era esperado, né, a memória não vai fazer o computador ficar mais rápido. A gente não teve alteração nesse quesito. Só que para quem utiliza aplicação pesada, tal, ou abre algumas coisas que utiliza muita memória, é um upgrade muito bem-vindo. E a vantagem da gente estar trabalhando com duas memórias, né, que a gente vai utilizar o Dual Channel, então ele vai ficar um pouquinho mais rápido em algumas aplicações, trocar aplicação, fechar alguma coisa, abrir outra, ele vai chegar na memória mais rápido. Só que o processamento a gente não viu que não teve impacto nenhum. E outra vantagem também de usar as duas Kingstons é que com a original ela trabalhava em 2400 MHz e com a Kingston ela subiu para 2666. Então a gente subiu um pouquinho a velocidade da memória, foi provavelmente devido a isso que até mudou um pouco a velocidade de acesso e baixou um pouco a latência. E aí a gente pode concluir que o upgrade de memória vale sim, principalmente para quem precisa, né, da memória, só que entre usar uma Samsung e uma de outra marca, ou trocar as duas, não tem necessidade de trocar as duas, tá? Se você colocar a original com uma Kingston, vai atender muito bem também, você vai ter a velocidade do Dual Channel e vai conseguir também expandir a memória, né? Então vale bastante a pena fazer esse upgrade, mesmo que seja manter a original por só uma a mais. Não tem necessidade de fazer a troca das duas memórias.